Olá, galerinha. Hoje a gente vai fazer uma videoaula. É, a gente vai mostrar a lei dos cossenos na física, tá certo? A lei dos cossenos na física. Videoaulas anteriores, vocês têm a lei do cosseno na cabeça. E a gente vai aplicar ela na física. Atenção aí, viu, galerinha? Observem a figura. Então, ó, vê só. Vamos precisar aqui de um ponto de origem que a gente vai chamar aqui de ponto, um pontozinho pontiforme para a gente poder fazer os estudos. Esse ponto vai ser a massa. Como a gente está estudando forças aplicadas num corpo, e aí a gente vai aplicar forças num corpo. Nesse corpo é esse ponto pontiforme de massa M. Beleza? Vamos aplicar forças. Então eu tenho uma força. E a gente sabe que força é um vetor. Beleza? Então eu tenho aqui dois vetores. O vetor força 1 e o vetor força 2. Beleza? Então, ó, a gente vai estudar com um ângulo entre essas duas forças. Então, o ângulo entre essas duas forças é o ângulo ômega. Beleza? Em aulas a gente aprendemos a calcular o vetor resultante aplicando a regra do paralelogramo. Então, aqui a gente não temos materiais, mas vamos, ó, eu vou traçar uma reta auxiliar paralela à força F2 aqui na origem dessa força. Uma aqui, beleza? Então a reta seria essa daqui. Traçar uma reta auxiliar paralela à força F1. Então, ó, paralela. E aí encontramos aqui, ó, esse ponto de interceptação e o que é a força resultante. Liga a origem a esse ponto, beleza? Então aqui a gente aplicou a regra do paralelogramo para encontrar a força resultante. Mas a gente sabe que a força resultante, neste caso aqui, é a soma vetorial de todas as forças, certo? Presta atenção nisso. É a soma vetorial de todas as forças. Então, como é que a gente resolve a soma vetorial para aparecer justamente a força resultante? Eu vou botar outro exemplozinho aqui embaixo. Ó. Temos o ponto de origem, temos o vetor 1, ok? O vetor 2, então a gente vai fazer a soma vetorial. O que é fazer a soma vetorial? É colocar a origem do vetor 2 na extremidade final do vetor 1. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Aqui é o vetor F2. Beleza? Observe que eu destaquei um pouco a pintura do vetor da força 2. Então, a soma vetorial, né? A soma vetorial é isso daqui, ó. É essa figura aqui. E a gente está fazendo a construção reversa da regra do paralelogramo. Então, veja só. Construir uma figura geométrica com três lados, aí a gente vai ter que colocar o ângulo. Esse ângulo aqui presta atenção agora, entre as duas forças a gente vai fazer um prolongamento aqui, que eu pedi para que vocês estudassem o teorema de Tales. E este ângulo aqui é justamente o ângulo ômega. Beleza? Ele está na parte externa. O que a gente fez aqui foi o que? A soma
vetorial, beleza? Fizemos a soma vetorial, a gente colocou aqui o ângulo, mas observe o seguinte, a gente vai aplicar aqui, nesta figura, a lei dos cossenos. Mas para a gente aplicar a lei dos cossenos, observe que este ângulo aqui está dentro do triângulo, ok? Ó, dentro do triângulo. Aí a gente diz que esse ângulo é alfa, certo? Aí a gente vai aplicar a lei dos cossenos nesse triângulo para a física, né? Para a física, aplicando a lei dos cossenos, a gente viu que é isso. Vamos aplicar. Aplicar a lei dos cossenos. Aplicando aqui a lei dos cossenos, a gente sabe que essa medida ao quadrado é igual ao quadrado das medidas laterais menos 2 vezes F1, F2, vezes o cosseno, deixa agora, vezes o cosseno do ângulo do triângulo, tá? Do triângulo aqui dentro. Qual é o ângulo do triângulo aqui dentro? Eu vou só botar até com diferente. Vai ser alfa. Beleza? Agora, a deixa é a principal, uma transformação que a gente vai fazer aqui. Porque o ângulo aqui dentro deste triângulo, beleza, é alfa. Mas o ângulo entre as duas forças é ômega, beleza? Então eu vou fazer aqui, ó, para deixar registrado. O ponto podiforme, as forças que estão aplicadas no corpo, F1 e F2. E o que foi que a gente fez? A gente aplicou a regra do paralelogramo para achar a força resultante, né? Então eu vou deixar registrado aqui. Regra do paralelogramo. Beleza? Quando a gente aplica a regra do paralelogramo, a gente traça a força resultante. Show? Se a gente sabe para onde vai a força resultante, consecutivamente a gente sabe para onde é que vai o vetor aceleração, que é a mesma direção e sentido da força resultante. E aí a gente constrói um triângulo com os vetores através da soma vetorial. E o ângulo entre as forças, que é esse aqui, ó, quando a gente constrói através da soma vetorial, esse ângulo fica aqui, o ângulo externo dessa figura. E aí a gente fez isso. Então, ó, para o estudo dos estudantes no primeiro ano, do ensino médio, vocês vão dar uma corrida aqui no vídeo, tá certo? Vão dar uma corrida no vídeo para outra parte. E a partir desta parte aqui, geral para todo mundo, tá certo? Então, vê só, geral para todo mundo, o pessoal do primeiro ano dá uma pulada nessa parte, porque a gente vai usar umas definições que a gente não trabalhou no primeiro ano, beleza? Então, vê só, este ângulo aqui, a gente sabe que é um ângulo raso, né? Estão vendo que eu estou passando a caneta? É um ângulo raso, ou seja, a soma de alfa mais ômega é igual a 180 graus, beleza?
A gente vai aqui trabalhar para que apareça o ângulo θ aqui nessa expressão. Ou seja, como aqui está em alfa, a gente vai deixar aqui em alfa e vai passar o ângulo θ para o outro lado. Se é mais, passa o quê? Menos. Beleza? Então vai ficar menos ômega. Ok? A técnica que a gente aprendeu em videoaulas passadas, que a gente vai calcular o cosseno de alfa e o cosseno dessa expressão. Ou seja, a gente não vai alterar aí valores. Beleza? Não vamos alterar valores. Então, a gente tem aqui, ó, um assunto de segundo ano que é a redução do ângulo ao primeiro quadrante ou aplicar a diferença de cossenos. Beleza? A diferença de arcos, desculpa, a diferença de arcos. Então, vê só. Vamos aplicar aqui o assunto. O cosseno de alfa é aqui, nesse trecho aqui. A gente viu que os cossenos de arco, a soma do cosseno vai ser o cosseno de 180 vezes o cosseno de ômega, menos seno de 180 vezes o seno de ômega. Então, ó, aqui a gente vai fazer um gráficozinho para a gente ver os valores das razões que estão aparecendo aqui, ó. Cosseno de 180 e o seno de 180. A gente estudou que o cosseno de 180 é igual a menos 1. E o seno de 180, 0. Beleza? Vamos fazer essa operação. Vou mudar a página. Alfa, cosseno de alfa vai ser, presta atenção, igual a cosseno de 180 igual a menos 1 vezes ômega. Então vai ficar menos cosseno de ômega. Fazendo essa conta, menos, presta atenção, se o seno de 180 é 0, então a gente vai desprezar essa parte aqui. Desprezando essa parte aqui, o cosseno de alfa vai ser igual a menos o cosseno de ômega. Beleza? A gente chegou nessa situação. Vou colocar bonitinho aqui, para vocês tirarem um print depois. Então a gente vai usar esse valor, ok? Que a gente viu. O que é que a gente vai fazer? A gente vai substituir o cosseno de alfa aqui, ó, certo? Substituindo o cosseno de alfa ali, vai ficar f resultante ao quadrado. Aí quero que a gente vai ter que reescrever tudinho. A deixa da aplicação da lei dos senos é agora. Na matemática seria menos, certo? Então a gente vai substituir 2 vezes F1, F2, vezes o cosseno de alfa, né? Ó, cosseno de alfa. Quem é o cosseno de alfa? A gente viu que o cosseno de alfa agora é menos cosseno de ômega, que esse ômega é o que? O ângulo entre as forças. Então vai ficar, entre parênteses, menos o cosseno de ômega. Observe que eu tenho menos com menos, certo? Menos com menos dá o quê? Mais. Aí a gente vai reescrever
lei dos cossenos na aplicação na física, assim, ó. Essa é uma fórmula, certo? Colocar na cabeça, ó, menos com menos é o quê? Mais. Então a gente vai aplicar a lei dos cossenos na física neste formato aqui. Ômega. Beleza? Então a gente vai aplicar a lei dos cossenos na física. Aqui é a lei dos cossenos na física. A diferença é somente o sinal, ok? A lei dos cossenos em matemática é menos e na física mais por causa da soma vetorial. Vamos aplicar, né? Vamos aplicar em exercícios. Então, ó, vamos aplicar em exercício. Beleza? Não vou fazer um enunciado. A gente vai pegar um exercício assim, ó. Um ponto putiforme, massa 2 kg, uma força 4, outra força 4 newtons e o ângulo entre elas é 60 graus. Beleza? Aí ele pede aqui, sempre nos problemas, a resultante da aceleração, que é a pergunta. Quanto vale a resultante do vetor, ou quanto vale o vetor aceleração? Quanto vale o vetor aceleração? Beleza? Primeiro a gente vai fazer o seguinte, encontrar o vetor resultante. Então, a gente vai aplicar a regra do paralelogramo. Paralela. O desenho está mais ou menos, tá? Então vai ficar assim. Então a gente achou. Tá feinho, mas a gente achou aqui o vetor resultante. Beleza? Então se a gente sabe aqui graficamente o vetor resultante, a gente tem que o vetor aceleração é a mesma direção e mesmo sentido da força resultante. Aqui, né? Só fazendo essa parte gráfica já respondemos 2 itens. O outro item é encontrar a intensidade, né? Então, ó, vamos aplicar a lei dos cossenos. Então, a lei dos cossenos, vamos botar ela aqui novamente. Na física, beleza? A gente tem que fazer isso aqui tudinho. Mas na física, lembrar que na física é mais cosseno do ângulo de inclinação entre elas. Substituindo, temos, né? Temos a força resultante, é que a gente está querendo encontrar. F1, quanto é F1? 4 ao quadrado. 4 ao quadrado de novo, mais, que é a deixa da aula de hoje, 2 vezes F1, F2, vezes o cosseno de quanto? 60 graus. Beleza? Aí a gente viu em aulas passadas as razões trigonométricas. E aqui a gente vai fazer uma revisãozinha. O cosseno de 60 é igual ao seno de 30. O seno de 30 é igual a 1 meio. Vê na tabela de ângulos notáveis, nas aulas da tabela de ângulos notáveis. Então, ó, a gente vai simplificar
1 meio, 2, com esse 2 daqui, certo? E aí vamos resolver as continhas de matemática. Resolvendo as continhas de matemática, que vai dar 16, 4 vezes 4, 16. Aqui no caso a continha de matemática, né? 16 vezes 6 dá 48. A gente viu que o inverso da potência é a raiz quadrada. Então é a raiz quadrada de 48. Nas videoaulas passadas a gente fez o seguinte: calcular, a gente vai fatorar o 48, vai dar 2, 24, dá 2, dá 2, dá 2, dá 6, dá 3, dá... Opa! Dá 2, quase que eu errava. Dá 2, dá 3, depois dá 2, dá 3. Beleza. Aí a gente escreve, né? Escreve na forma fatorada. Tranquilo? Aí a gente pega, substitui força resultante, vai ser o quê? 2 elevado a 4 vezes 3. Então, eliminação desse radical que a gente viu, né, para botar para fora, pega esse número e divide por 2. Então, por que por 2? Porque aqui tem um númerozinho 2, né? Então vai ser 4. Dividido por 2 dá 2. Então esse 2 vai ser o expoente. Então vai ficar força resultante igual a 2 elevado a quanto? Elevado a 2. Só vou botar de cor diferente para saber que esse 2 é esse daqui, certo? Como aqui não tem número, a gente sabe que é o numeral 1, não pode simplificar, fica dentro do radical. Aqui a gente vai resolver a potência, que vai dar 4 raiz de 3. Vimos o seguinte, né, nas nossas videoaulas anteriores, que a gente vai colocar na representação decimal. Então, F é igual a 4 vezes... Então, eu pedi para colocar no cocão, né? Aí a gente já sabe esse resultado. Se não, aula de extração de raiz. Beleza? Finalizando aqui a continha de multiplicar. Façam a conta, tá certo? Unidade de área, Newton. Aí achamos a força. Para concluir o problema, vamos aplicar a lei de Newton, né? Aplicando a segunda lei de Newton, que é a força resultante igual a massa vezes a aceleração, ou Maria ou Fernanda Maria. Então a gente achou a força resultante. A massa foi quanto aqui que a gente esqueci aqui, 2. A aceleração, continha de matemática, né? Aquelas continhas de matemática. Vamos registrar aqui, vai passar a operação, multiplicar, passa dividindo e depois segue o número. Arrumando aqui, vai ficar 6,92. Vou deixar registrado aqui, ó, dividido por 2. Beleza? Logo, a aceleração, façam essa continha, tá? Faça essa continha que eu estou resolvendo tudo aqui com calculadora, mas faça essa continha que é importante. 3,46 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente tem a intensidade, beleza? Através da regra do paralelogramo, encontramos a direção e o sentido do vetor. Isso aqui é a intensidade. Do vetor
aceleração. Beleza? Qualquer coisinha, procure os clubistas, os meus mentores e manda dúvida para mim. Beleza? Tchau, tchau. Fui!